Ele que já palestrou para vocês, mais aí de 60 obras publicadas, um trabalho gigantesco dentro do cenário esotérico, ocultista, um material sólido, pesado e até, podemos dizer, sem medo nenhum, um material agressivo, um material com conhecimento e com profundidade. Então, com vocês, novamente, Gilberto Lascaris. Bem, a minha palestra de hoje, como eu afirmei num pequeno vídeo que aqui o Leandro me tinha pedido para fazer, era e é subordinada ao tema de iniciação e à questão da marca de Caim. Eu irei talvez começar com a marca de Caim, porque é um tema muito importante e que precisa ser compreendido. Vocês vão de interrogar-se, mas que raio, como é que a figura de Caim veio desaguar no meio da bruxaria tradicional? Quando nós estamos a falar de bruxaria tradicional, nós estamos a falar daquela ideia de bruxaria que se desenvolveu entre rústicos medievais e depois dentro dos rústicos suburbanos da cidade moderna do século XX. Estamos a falar de um tipo de bruxaria que reivindica para si uma tradição que vem já desde esse passado mítico falado na Bíblia, que é esse momento em que a serpente se aproxima de Eva, atenta e, simultaneamente, apoquenta a roubar as maçãs do conhecimento, a fazer esse ato de querer ser mais do que o Criador tinha querido fazer dela, que era de ser meramente humana. E esse é, digamos, o tema central de toda a iniciação. A iniciação visa fundamentalmente transformar o ser humano num ser maior, de tal maneira que a face que irrompe dessa tarefa titânica e ciclópica seja de um homem tão diferente do humano comum, do humano preso na contingência das necessidades e dos desejos comuns, que se parecerá mais às tentativas de deificação que nós conhecemos no hermetismo da Antiguidade. Ora bem, houve uma figura central que veio reconduzir o tema de Caim, porque Caim, no Zoar, é filho de serpente Samael e, simultaneamente, de Eva. Tem uma dupla natureza, uma natureza humana e uma natureza supra-humana. E até aí, o tema de Caim existia apenas esquecido em algumas organizações que havia de bruxaria na Inglaterra, sobretudo duas. Uma que era a Fraternidade dos Cavalariços, da Palavra dos Cavalariços, que era uma espécie de encantadores de cavalos. Os ritos deles de iniciação eram muito influenciados pela maçonaria, porque a maçonaria introduziu desde o século XVIII um terceiro rito, que era o que é conhecido hoje pelo rito que nós conhecemos da morte e da ressurreição de Irã. E a lenda conta que Irã teria sido um descendente de Caim. Por outro lado, essas sociedades fraternais que se desenvolvem à volta de Caim eram agricultores, eram feiticeiros agricultores. E, portanto, saber domar os cavalos, saber acalmar os cavalos, soletrando palavras secretas que eles mantinham na sua fraternidade aos ouvidos dos cavalos, tinham o mesmo efeito, do seu ponto de vista mágico, do que conseguir domar essa dimensão que nós encontramos na figura de Odin, através da figura do Sleipnir, através da figura do cavalo que nós encontramos nos talos dos húngaros, porque todos os estáticos do século XVI, XVII e aqueles que estão à volta de Odin, já no século XII, XI e X, têm como tema central o cavalo. O cavalo não é apenas o cavalo da quinta, então. É o cavalo como esse elemento sobrenatural que está além da nossa natureza meramente corporal, aquilo que se costuma chamar, na tradição filosófica e esotérica,
o duplo corporal. Nós temos um duplo físico, temos um corpo físico, mas este corpo físico não tem a autonomia necessária sem o recurso de estar dependente de uma espécie de princípio anímico que é conhecido desde os teólogos até aos pensadores e filósofos que vêm no século XV e XVI como um duplo corporal. Esse duplo corporal manifesta-se habitualmente sob a forma de um animal. Encontramos isso na antropologia mística dos vikings e das Edas, onde aparece muitas das vezes uma personagem chamada a Fylgja, que é considerado duplo espiritual, que tem também uma componente material, mas essa é de natureza animal. O São Gregório dizia o seguinte: nós temos um corpo que nos liga aos animais, temos uma alma que nos liga à nossa dimensão humana e temos uma alma celeste que nos liga à natureza dos anjos. Nós trazemos connosco a natureza dos anjos, a natureza dos animais, a natureza do humano. A bruxaria tradicional começa a surgir mais ou menos a partir de fins do século XX, através de uma figura que é a figura de Andrew Chambly, quer recuperar a figura de Caim, quer recuperar a unidade perdida do animal, do humano e do anjo que existe dentro de nós e fazê-la catapultar o ser humano por uma dimensão não humana, uma dimensão transcendente, uma dimensão transpessoal, uma verdadeira transfiguração alternativa àquilo que eram as propostas que já vinham a acontecer através do livro de Abraham Lincoln, por exemplo, ou através das experiências de Cagliostro, de contatar o elemento angélico na condição humana, usando as práticas de alquimia e as práticas de teurgia. Ora bem, a introdução que vem feita por Chambly, trazendo Caim para dentro do processo de renovação da bruxaria tradicional, baseia-se no mito do Caim que terá matado o seu irmão Abel. É preciso entendermos que não podemos entender isto numa perspectiva meramente literal. Matar o elemento abélico é, pura e simplesmente, executar um processo de diferenciação consciente, muito semelhante àquilo que falava Jules Evolat e falavam os místicos teurgos, da necessidade da consciência de se desprender do elemento humano, do elemento que nos vicia nas nossas decisões e nos nossos objetivos. Do humano que precisa de comer, precisa ter família, precisa de ter carro, precisa de ter automóvel. Do humano que vive à volta daquilo que o budismo chamava o círculo ou a roda do Sansara. A bruxaria, ao contrário da bruxaria dos rústicos, queria viver na roda do Sansara. A bruxaria que nasce a partir de Andrew Chambly quer libertar-se da roda do Sansara. E para isso utiliza um modelo, que é um modelo triplo, construído à base de que o homem é feito por uma tripla natureza. Uma natureza abélica, que tem que ser cancelada, pelo menos provisoriamente. Uma natureza cainita, determinada por uma vontade, muito semelhante à vontade dinâmica que empurra o ser humano para ir para além de si próprio, semelhante à ideia da verdadeira vontade do Aleister Crowley. E um elemento transpessoal que surge como de uma natureza quase semelhante àquela que nós conhecemos na figura do Aigo Eidos e que está a viver numa dimensão meramente transcendente, que é a figura de Sete. Nós trazemos Abel, trazemos Caim, trazemos Sete. E aquilo que o bruxo tradicional começa a fazer a partir do fim do século XX, conduzido através do Andrew Chambly, é reintroduzir dentro das práticas de bruxaria muitas das práticas da alquimia, reintroduzir muitas das práticas do hermetismo e dar-lhes um contexto novo que vinha
dos grandes mitos que estavam à volta da bruxaria tradicional, que já vinha, por um lado, da prática da bruxaria tradicional dos necromantes, que se desenvolveu até o século XIV, XV, e da bruxaria que foi construída pelo clérigo, sobretudo clérigos eruditos, conhecedores de latim, conhecedores da história da romanidade, e que construíram um novo período. Dizer o seguinte: se pegarmos numa linha corrente entre o passado e o presente, houve variadas tentativas de recensão e de reinterpretação da bruxaria em perspectivas que se foram tornando cada vez complexas. A mais complexa de todas é, sem dúvida, aquela que trouxe Andrew Chambly. E porquê é que Caim é tão importante? É tão importante porque ele faz um processo de libertação assassinando o eu, assassinando o ego, dizendo o ego não é importante, nem é necessário no processo construtivo de um novo ser dentro de nós. E quem é esse ser que se quer encontrar? É um ser que, como as antigas bruxas da Idade Média, se libertava por uma espécie de voo estático dos seus próprios limites somáticos. Era uma tradição que já existia, mas não tinha estes contornos intelectuais que o Andrew Chambly trouxe, o que o fez atrair para o seio do culto sabático e para o seio de outros grupos que nasceram à volta da inspiração dos textos do Andrew Chambly, que eram construídos e que eram desenvolvidos, sobretudo por pessoas de uma classe instruída, vinda da universidade, professores universitários, intelectuais. E eu recordo-me perfeitamente que um dia, quando recebi um convite para participar nessa organização, um dos motivos é porque eu tinha escrito um livro sobre Austin Osman Spare. Austin Osman Spare foi fundamental na formação intelectual e estática do Andrew Chambly. Mas é preciso que nós entendamos que esta ideia do matar o Abel tem uns significados mais súteis. Caim vem de Cana, no islâmico, e Cana era o nome dado a uns estáticos sufis que havia no norte da África, que iam voluntariamente para o deserto à procura dos djinns e das djinnias, para terem uma relação sexual com elas, uma relação de osmose, e se casarem com elas, porque essas entidades gínicas desencadeavam no sufi o acesso a uma consciência e a um carisma que eles sentiam ser necessário para atingir a santidade espiritual. Lembrem-se que os islâmicos têm uma teoria muito interessante. E essa teoria interessante é a seguinte: os homens são todos feitos de terra e água. Não têm nem ar, nem fogo. E nós estamos habituados na magia que surgiu, sobretudo reconstruída a partir dos textos herméticos no fim do século XIX, que nós temos os 4 elementos. E os sufis dizem claramente, não, nós só temos 2 elementos. Mas como é que nós podemos adquirir, e aí está a ideia do Caim, possuir. Como é que nós podemos possuir essas dimensões elementais que nós não temos ao nosso dispor, casando com djinns? São os djinns que são da natureza do fogo e são da natureza do ar. Se nós fizermos casamentos, porque é uma tradição que vem desde a antiguidade, de casar com os deuses, de casar com entidades que pertencem ao mundo sútil, para se vir beneficiar do seu carisma, beneficiar do seu poder transfiguratório e tornar-nos mais do que mera humanidade, os sufis faziam voluntariamente casamentos com Laila, em árabe, não quer dizer noite, como no hebreu, quer dizer a senhora. E a figura principal era Laila, Aisha. Curiosamente, Aisha era o mesmo nome que os siberianos davam até ao século XVIII a uma entidade
natureza incubática e natureza gínica, que os visitava em sonhos e queriam casar com eles com a promessa que, se casasse com elas, receberiam o conhecimento mágico. Lembrem-se, há quem defenda que essa serpente que vai tentar Eva não é o diabo, nem é Samael, nem é Lúcifer, é Sofia. Sofia mascara-se de serpente e vai ter com Eva. É a mesma história que nós encontramos nos sofis. As mulheres gínicas vão ter com os sofis que as procuram no deserto. É curioso que nós trazemos em Portugal uma tradição muito interessante, que é a tradição das mouras encantadas. As mouras são negras, vivem no cimo de outeiros, em zonas isoladas, onde, por vezes, no dia de solstício de verão, é possível ter a possibilidade de encontrá-las e estabelecer um pacto com elas. As mouras, eu desconfio que é de origem árabe em Portugal, porque os árabes estiveram presentes em Portugal e Espanha 700 anos seguidos e trouxeram as suas tradições. As tradições das mouras é a tradição das gínias, que eram mulheres de natureza élfica, se quiserem, natureza gínica. Quer dizer que a verdadeira iniciação nessa fase de busca de conhecimento era uma iniciação que se baseava numa espécie de pacto osmósico, de um pacto simbiótico, com uma dimensão feminina sútil, muito semelhante à Kundalini que nós encontramos no tantrismo oriental. E é essa união com o elemento feminino que revelava a sua verdadeira natureza secreta e a sua verdadeira natureza gnóstica. A experiência da bruxaria tradicional que vem trazer Chambly é uma experiência gnóstica. É uma experiência que não se interessa em pôr velinhas num altar à frente de uma figura de um deus cornudo feito de barro, onde se lhe fazem orações, imprecações, onde se monta um círculo à volta dessa estatuazinha de barro, ou à volta do qual se queima incenso. Isso são apenas formas de devoção e formas de religiosidade que nada têm a ver com esta bruxaria tradicional que o Chambly pretende trazer. Uma nova classe de pessoas que são os intelectuais ingleses e americanos, e um caso português, que foi na altura o meu, e outros casos dispersos pela Europa, mas tendo como fulcro fundamental a Inglaterra e os Estados Unidos. Caim quer dizer, então, possuir conhecimento, isto é, mas o conhecimento que se possui é a de um possuído. Caim é um possuído. É um homem que se deixa possuir por uma dimensão transcendente para ser um verdadeiro Deus. É uma bruxaria tradicional ao serviço de um objetivo, a autodeificação humana. Vocês veem, então, isto não tem nada a ver com a bruxaria folclórica, não tem nada a ver com o Wicca, não tem nada a ver com a bruxaria que nós conhecemos catalogada pela tradição católica e aproxima-se mais daquela ideia do Fausto, que quer conquistar o conhecimento, invoca o diabo envia-lhe um agente, uma espécie de mensageiro que é o Mefisto, para fazer um pacto. E essa tradição que nós temos através do Fausto, que pensa-se que é apenas uma readaptação romantizada da vida de Tritémios, que também se dedicava em segredo à necromancia, à demonologia, porque existe uma tradição entre os clérigos instruídos e cultos de se dedicarem à demonologia, que para eles era uma forma de monosofia. O que pretende Chambly é reintroduzir essa dimensão teúrgica e diabólica do Fausto dentro também da bruxaria. Podemos dizer que Caim é o verdadeiro Fausto moderno. Caim quer dizer também lança, é uma das interpretações que acontece no campo islâmico da semiologia. É uma lança porque a lança é o equivalente na bruxaria tradicional do Vajra, que nós conhecemos na tradição oriental.
o símbolo dessa vontade que perfura a opacidade do universo visível e contingente que nos esmaga na nossa vida cotidiana, de querermos viver para comer, vivermos para ter filhos, vivermos para ter bom emprego, vivermos para irmos ao futebol, para irmos ao cinema, para irmos a concertos. Para Chambly, nada disso lhe interessa. Absolutamente nada disso, nem para nenhuma dessas pessoas interessa esse pequeno mundo de mediocridade em que os homens se deixam tentar e vivem, não vivendo, mas sobrevivendo. O que se pretende é transviver numa dimensão que é uma dimensão que se chama, desde sempre, a dimensão do Daimon. Eu disse-vos que na última palestra que o Daimon é de uma dupla natureza, uma natureza celeste, angélica, de uma natureza mais grosseira, que Santo Agostinho e depois Santo Tomás de Aquino veio definir como sendo o demónio. O demónio é apenas uma forma amputada do infrapsíquico, ou do lado infrapsíquico desse elemento que serve de intermediário entre os deuses, porque os deuses não comunicam com os homens, não é? E, pura e simplesmente, os pobres seres humanos. A Igreja acha que isto é uma heresia e, em vez de a perseguir, divide-a, separa. E me faz mais do que isso. No século VIII, no Concílio de Constantinopla, por decreto papal, vai abolir o princípio da alma. A partir daí só existe o espírito e só existe o corpo. A alma é abolida por decreto papal. Isto para abolir todas essas práticas que estavam à volta de entidades suprafísicas, que eram perspectivadas como uma experiência concreta no campo da consciência humana. Os seres humanos não eram o que nós somos hoje, presos na nossa sensorialidade e na nossa racionalidade. Nós somos como uma espécie de habitantes de um prédio enormíssimo, com diversos andares, mas que aceitamos viver no resto do chão. Os homens vivem nos rés do chão, mas podem subir através do elevador da magia e da bruxaria tradicional a outros estratos de consciência, onde conhecem um panorama de natureza quase poética, élfica, divina, angélica, onde se sente parceiro e participante do cosmos. Ora bem, Caim quer dizer então o possuído e quer dizer então a lança, o vajra, a vontade dinâmica de agir para além dos seus próprios limites e dos seus próprios condicionamentos. E aquilo que se faz primeiro no trabalho de bruxaria tradicional é uma espécie de alquimia espiritual em que o homem olha para a densidade da sua vida psicológica e material que o prende à sua existência social e vai aprender todos os dias a separar-se e a dividir-se em dois, em que existe alguém que observa aquele que age e onde aquele que age desconhece aquele que o observa. Ao ponto que o observador torna-se diferenciado e, ao tornar-se diferenciado, começa a verdadeira operação de conhecimento, de transposição da consciência no duplo. Eu disse que a essência deste tipo de iniciações era a paralisia alucinatória do sono. Na paralisia alucinatória do sono, mesmo naquelas paralisias do sono em que não existem alucinações, a pessoa acorda à meia da noite e não consegue mover-se. Os músculos o corpo está num estado catalético. Ele não se consegue mover. Os músculos parecem pedra. É um fenómeno típico da morte. A morte cria um estado catalético no corpo do cadáver. Daí a morte que Caim faz sobre o corpo de Abel é nesse sentido de uma paralisia alucinatória do sono, que lhe permite libertar da essência material de Abel a natureza transcendente de Sete, equivalente ao seu duplo celeste, que finalmente se ergue
é uma operação alquímica em que se separa o mercúrio do sal e a seguir o mercúrio dá a possibilidade de tomar a consciência de um princípio novo, que é o enxofre, que é separado também, não é, do sal, e depois finalmente se combinam para gerar outra vez um ser novo, que é precisamente a figura do andrógeno filosófico da alquimia. A alquimia influencia profundamente a bruxaria tradicional desta escola. E quase todos eles praticam uma forma de alquimia, como eu vos falei, que é uma alquimia do sangue. Ora bem, a iniciação passa-se, e não é por acaso, só através de uma experiência de morte provocada, isto é, equivalente a um assassínio no sentido alegórico. É a morte que nós encontramos nas iniciações maçónicas do 3º grau, não é? Que, embora seja teatralizada, ela era inspirada, sem dúvida, pelas experiências conhecidas de experiência catalética, de morte transitória de um ser humano que era um estático. E o que acontecia ao Caim? O Caim libertava-se do corpo aparentemente morto e fazia uma errância semelhante ao caminho da serpente nas terras de Nod. E isso é muito interessante porque, por duas ordens de razão, porque a palavra ecstasis, que vai dar o êxtase, quer dizer aquele que anda a errar. Quer dizer que a figura de Caim que mata Abel nada mais é que um processo de ruptura dos elos entre o corpo e o princípio psíquico, de maneira que ele faça uma experiência estática. Ele torna-se um errante ao transferir a consciência no plano do duplo psíquico. E essa errância de Caim desenvolve-se na terra de Nod. A terra de Nod é uma zona oriental da Palestina, geograficamente profundamente árida, mas eu penso que na palavra Nod está uma espécie de jogo fonético de palavras invertidas, típicas das práticas mágicas. Nod dá uma palavra que é Edom. Edom, as terras de Edom que fala-se na Bíblia, correspondia a esses continentes e a essas terras que teriam sido criadas pelo Criador antes do homem ter alcançado a corporalidade física. Vejam que aqueles que circulam nas terras de Edom não têm corpo físico, têm apenas um duplo psíquico. Da maneira igualmente semelhante que o Caim suspende a atividade da figura de Abel, do eu, para que faça emergir uma espécie de contra-eu, funciona como um elemento transfigurado da sua consciência purificada da matéria. Há nisto um jogo de simbologias alquímicas, há um jogo de teologia, há um jogo de palavras, muitas das vezes, porque o Chambly usa constantemente palavras, que são palavras que nós podemos pertencer ao domínio da linguagem dos pássaros, isto é, palavras que têm segundos, terceiros e quartos sentidos. Por vezes temos que encontrar equivalentes fonéticos, por vezes temos que inverter as palavras para descobrir os segredos que estão implícitos na palavra. Como as pessoas pensam ainda hoje que o Caim andava pelas terras de Nod, mas aquilo que ele fizera é em estado estático, é viver no tempo, antes do tempo, que era o tempo de Edom. O tempo em que Deus tinha construído universos e os tinha imediatamente destruído, porque não correspondia àqueles princípios de moralidade e de ordem que ele julgava necessários para ser o habitado, o futuro humano que ele ia criar. Ele recua a um tempo que não existia. E o que é o Sabate? O Sabate nada mais do que esse regresso a Edom. Esse regresso em que se junta esse conjunto de deuses excluídos semelhantes aos titãs que foram posteriormente assassinados pelos deuses mais jovens que nós encontramos na Grécia, não é? E que dessa forma tenta reintegrar no mundo de hoje
o mundo de ontem, é a emergência dos atavismos, ou melhor, do atavismo fundamental, que é a do supra-humano, como dizia Nietzsche. É muito interessante esta ideia que o Chambly traz, que vai criar uma nova mitologia dentro da bruxaria tradicional, retirando-a desse entulho, que é esse entulho de velinhas, que é esse entulho de caldeirões, de espadas, de cálices, e transpondo para uma dimensão completamente diferente. Já não nos interessa esse tipo de bruxaria para o homem consciente e lúcido do mundo moderno. Eu queria falar-vos de uma coisa muito interessante sobre isto, que era a teoria do René Guénon sobre a junção dos opostos. O René Guénon dizia que no fim do Kali Yuga, que é este que nós vivemos, ia acontecer um fenómeno estranho, em que o elemento que era o elemento mais decadente das coisas, nomeadamente aquilo que eram as forças que se tinham contraído no humano e forçado a viver em função dos instintos, eram os instintos, como no tantrismo, que podiam fazer o processo de inversão para fazer o regresso ao estado idénico. O que está em cima é igual ao que está em baixo. Ele dizia que no fim do Kali Yuga vivia-se um crepúsculo de consciência semelhante ao crepúsculo que nós conhecemos todos os dias, onde todos os opostos e todas as diversidades se parecem juntar numa espécie de policromatismo, como se fosse uma pintura impressionista, onde as formas desaparecem e apenas são reduzidas à luz. O homem quer tornar-se o Ogoeidos na bruxaria tradicional. A iniciação que vem trazer este tipo de bruxaria tradicional é completamente diferente dos modelos que nós conhecíamos até agora. Acontece o seguinte: os homens vão às ordens de mistérios, sejam elas quais forem, para serem iniciados. E ao serem iniciados, receberem uma influência espiritual, que depois possam, a posterior de uma segunda fase, transformar no novo homem. E o Chambly e a bruxaria tradicional diz o seguinte: não, a iniciação deve ser uma confirmação de um processo alcançado previamente. A iniciação só confirma, um pouco como os sacramentos da Igreja. Os sacramentos só confirmam. E não são realmente uma iniciação no sentido que a conhecemos atualmente. Porque o que se passa é que este tipo de bruxaria é dirigida para homens estáticos, homens capazes de fazer essa divisão de forma natural. Esses homens tinham essa capacidade natural de estabelecer uma conexão espontânea com o elemento sobrenatural da personalidade. Chambly dizia que era a marca de Caim. É muito interessante que, ao longo da história tentámos saber qual era realmente a marca de Caim. Nós encontramos em muitas das igrejas românicas de França a figura de Caim com os cornos de veado, como se fosse uma espécie de Carnaim do Wicca alexandriano ou Carnunos do Wicca gardneriano. Mas contava-se outras histórias que a marca de Caim era de caminhar como se fosse um coxo ou um bêbado. Porquê com um coxo ou um bêbado? Porque nós, para caminharmos naturalmente, temos que viver nas simetrias, nas dualidades. E aquele que é coxo entra no processo da simetria. A simetria que nós vimos representado no diabo coxo, nós vemos representado nos estáticos, nomeadamente da América do Norte, em que os xamãs, depois de passarem pelas iniciações no mundo subterrâneo, se transformam em homens coxos. Tem a ver com essa simetria que é implantada na simetria do ser humano comum. O bruxo é, pura e simplesmente, um assimétrico, um indivíduo que passou para lá da simetria, passou para lá das dualidades. E a finalidade da bruxaria tradicional é alcançar essa luz
primeira, essa luz do Ein Sof Haur, que nós conhecemos da Cabala, que é a lux tenebrarum, as trevas primordiais dos quais nasceram todas as coisas. Portanto, vocês veem que esta bruxaria é completamente diferente daquilo que se tem dito e tem-se escrito ser a bruxaria tradicional. Porque tomam a expressão tradicional apenas no sentido sociológico dos usos comuns da linguagem como, pura e simplesmente, usos e costumes de uma comunidade política, cultural e religiosa. Em termos sociológicos, é assim mesmo que é uma tradição. Mas em termos iniciáticos, a tradição quer dizer uma transmissão de um princípio espiritual ao ser humano que não o contém dentro de si. E Chamberlain inverte o sistema, diz, há alguns seres humanos, são os marcados, que já trazem sinais de que já alcançaram esse estado previamente mencionado, de já terem a aptidão inata, isto é, de ter esse germe de espiritualidade, como diziam os gnósticos, essa parte da serpente, como eles diziam os ofitas, em que permitia ao ser humano ser deificado num ente que está para além da matéria, que está para além da psicologia comum dos psicanalistas, está para além da mente e se transforma em pura luz, em puro algoesos. Acho que é ao fim, é? Oh, que graças, pá. Podes. Eu precisava de mais uma hora, pá. Para a próxima tens que marcar as minhas palestras para 2 horas ou 3. Pá. Pode deixar. Espera aí que eu tenho perguntas ainda, Gilberto. Pode ficar ali, ó. Pode ficar ali. Gilberto, eu achei... quero te parabenizar primeiro já, né? Durante a sua palestra, você fez um comentário muito significativo, que é o seguinte, nós temos um ditado, você também conhecendo a maçonaria, a gente diz que existem profanos com aventais, que são pessoas que passaram por um processo iniciático, mas não se tornaram um maçom. E o que eu queria... que o profano vem de profano, está fora do templo. Sim. Eles foram postos sobre eles decoros iniciáticos, mas eles continuam fora do templo, a pensar como pensam quando estão fora do templo. Exato. E aí, durante a sua palestra, você comentou uma coisa extremamente interessante, que que Chamberlain, ele comenta sobre que a iniciação, na verdade, ela apenas coroa um processo que a pessoa vem de dentro para fora. A iniciação, ela não é dada e não é de fora. Exato, ela é um processo alquímico do homem, de alguma coisa de dentro para fora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa alquimia negra aí, desse processo. Lembrem-se que usaste a expressão alquimia e está profundamente correta. E correta porquê? Qual era o animal central da fase inicial da alquimia a Negredo? Era precisamente o sapo. O sapo aparece em todos os momentos da Negredo alquímica. E não é por acaso que o sapo aparece no fim do século XIX, ligado a Caim, na chamada Homens-Sapo. Os Homens-Sapo que utilizavam um ritual à volta dos ossos do sapo, como os bruxos no século XV, matavam um sapo, juntavam uma hóstia, juntavam um celeste e um infernal, para criar, pela corrupção, pela Negredo feita dentro de um barro, de um vaso, do que vai surgir dessa união incompatível de opostos, que é um reles sapo e uma coisa sublime, que é a hóstia consagrada, ia surgir um novo ente, e esse novo ente era o novo homem, que era o homem sapo. E na bruxaria ibérica, a palavra bruxaria vem de bruscus, quer dizer sapo. É o homem que é capaz de passar e saltar de paradigma para paradigma. Isto é, o conceito de desenvolvimento que nós temos hoje, trazido pelo evolucionismo do Darwin, e que depois foi transposto no plano da psicologia por o Carl Gustav Jung, né? De que há também um desenvolvimento da alma. Aqui,
o conceito de desenvolvimento é completamente destruído e há pura e simplesmente um processo de expansão por saltos. Como o fenómeno da luz. O fenómeno da luz tem um movimento linear e tem um movimento corpuscular, como se ele circulasse de forma ondulatória, como a serpente, que visto de fora parece que está a luz aos saltos. E é esta ideia de que quem trabalha em termos iniciáticos e mágicos, a luz não a trabalha de forma linear, mas de forma corpuscular. A luz é vivida como um processo que se expande aos saltos, como o sapo. E, portanto, essa ideia de que o processo iniciático é um processo em que o homem tem de saltar da barreira da sua corporalidade e da sua psique, que forma um agregado substancial do eu, do ego, desse ego prático, utilitário e racional todos os dias. É fazer esse salto da gaiola, fazer esse salto da cova onde o sapo se esconde para outras dimensões desconhecidas. E é saltar de um paradigma velho para um paradigma novo. Eu não pude deixar de lembrar de Damien, de Hermann Hesse, quando ele fala da marca de Caim e de Abraxas. Ele segue uma linha gnóstica e do pássaro é que sai do ovo, né? E você falou da língua dos pássaros. Rápido, você poderia falar mais sobre ela? A língua dos pássaros. O pássaro é uma coisa que umas vezes está numa gaiola, ou está umas vezes pendurado sobre uma árvore, uma coisa física, uma coisa tangível, e outras vezes anda a voar. A língua tem esse poder. A língua que nós temos dentro da boca tem esse poder. Está a maior parte do tempo relaxada dentro do buraco, como se fosse o sapo dentro da cova, mas há momentos em que a língua se começa a enrolar como se fosse uma serpente e começa a falar. Mas a falar o quê? Não é o falar no sentido da palavra que usamos no cotidiano, é o falar dos pássaros, onde as dualidades, as simetrias, onde as diferenças são como que incluídas, mutuamente casadas e transfiguradas numa nova linguagem, que é a linguagem perfeita da poesia, da poiesis, não é? E o que é poiesis? É a linguagem do homem transfigurado pelo êxtase. Por isso é que se usam aquelas palavras que não têm sentido nenhum, porque é a língua dos pássaros, feita de as chamadas palavras bárbaras que nós encontramos enquanto o próprio Crowley as usou, não é? E isto é, nós abdicamos da linguagem comum da comunicação e fazemos regressar a linguagem à sua matriz sonora, mântrica. E é esse cantar do pássaro, do mantra da língua, que nos faz elevar para fora dos nossos limites, faz sair o pássaro da gaiola e faz-lo voar. Isto tem um sentido gnóstico, tem um sentido místico, não é? E é assim como eu entendo a língua dos pássaros. A língua dos pássaros era usada para decifrar textos alquímicos. Por exemplo, o Adão. Adão é uma palavra que se refere ao nome de um homem, mas em hebreu é também a terra vermelha. Portanto, as palavras têm, na antiguidade, as palavras tinham, é como um acordeão, que tem múltiplos foles, as palavras tinham múltiplos significados. E esses múltiplos significados dava uma tessitura da palavra que permitia fazer emergir um conhecimento completamente diferente do que a palavra unívoca que nós usamos nas palavras cotidianas quando falamos de uma cadeira e referimos a uma cadeira, é nada mais que uma cadeira, não é? As palavras têm de voar, as palavras têm de ser transfiguradas, temos de descobrir pelas suas homofonias, não é? Nós temos que dar mais importância ao som das palavras para descobrir palavras com o mesmo som e descobrimos significados alternativos. E a alquimia fazia assim, escondia-se palavras
na prática alquímica por homofonias, não é? Isso é muito interessante. Você acha que Hesse conhecia? Quem? Hermann Hesse conhecia toda essa história ou ele tirou? Sabes que foi os poetas e escritores dessa natureza que nós podemos falar, o caso do Lovecraft, do Fernando Pessoa, podemos falar o caso do Gustavo Meyrink, né? Começam a escrever, e há estudos muito recentes que o ato de escrita muitas das vezes é vivido num estado de transe, que é uma coisa muito interessante. As pessoas pensam que escrever um texto literário é uma coisa que guarda-livros antigamente andar a pôr palavras sobre palavras para transmitir um significado prático, utilitário, mas as palavras são usadas pelos escritores de uma maneira completamente diferente. Eu julgo que o segredo da escrita, no sentido hermético e criativo, é aquilo que o Speer falava, e também falava o Kroll, através da teoria da comatose lúcida, que a escrita, quando a gente começa a escrever, e eu tenho uma experiência que eu escrevo 7 horas seguidas, é que chega a um ponto em que o ato da escrita cria uma exaustão interna de tal maneira em que nós como que passamos para uma nova realidade, em que nos tornamos possuídos. E isso é muito interessante, isto é, a palavra deixa de ser funcional, não é? Para ser uma palavra aberta e uma palavra onde os pássaros podem voar. Eu acho muito interessante isso. Isto é, a língua e a palavra têm dimensões que nós hoje quase desconhecemos. Pensamos que a escrita é para escrever uma pecinha de teatro, é para escrever um relatório de um advogado, ou um relatório de um médico. Mas quando o escritor se senta na mesa a escrever ao computador ou com a mão, e depois a mão tem um efeito interessante, tem um efeito mesmérico, um efeito ondulatório, não é? Como a luz que se propaga por ondas, de forma corpuscular. A palavra começa pelo cansaço, como cansa, tem um efeito de exaustão, como dizia o Speer, de queimar os fusíveis, não é? Os fusíveis da racionalidade, e então começa a surgir uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de escrever, que é em que tu, através da escrita, é como se tivesses uma ratoeira em que pudesses captar o ar. Nós, quando fechamos as mãos a pensar que conseguimos possuir o ar, não o possuímos, ele esvai-se. Mas a língua tem esse processo, depois da exaustão, tem esse processo de captar aquilo que aparentemente nós não conseguimos captar. E surge então uma nova linguagem, uma linguagem que canta, faz o texto cantar, não é? E é o pássaro. Os pássaros estão no texto. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Gilberto Lascaris. Obrigado a todos vocês por me terem recebido aqui no Brasil. Gostei imenso de estar com vocês. Eu, em Portugal, não tenho pessoas como vocês, inteligentes, interessadas no esoterismo e no ocultismo, de uma maneira tão inteligente, tão ousada, tão centrada numa preocupação que é a autenticidade, não é? Nós, em Portugal, somos poucos. Sou eu, mais uns 2 velhotes, já muito velhotes, que limitam-se a reeditar os livros que já publicaram há 30 e 40 anos. Eu devo ser o único em Portugal que ainda escreve esoterismo a cantar os pássaros. Julgo que sou, não quero ser pretencioso, não é? Mas julgo que ainda faço pelos textos cantar os pássaros. E vir aqui, ver e me encontrar com pessoas que se tornaram minhas amigas, como o Goya, o meu amigo Herman, ali o meu amigo Andrés, que só conhecia através do contacto através da internet, ter conhecido a ti, que tens uma capacidade de oratória e de malabarismo cognitivo, em que consegues misturar múltiplas linguagens e múltiplos conhecimentos, e digo
tu devias fazer palestras, devias começar a escrever livros, não é? Isto é, eu encontrei aqui no Brasil uma espécie de pleia de pessoas que é raro encontrar. Eu que frequentei tantas vezes a Inglaterra, em palestras, não eu fazendo-as, que não sei suficientemente em inglês para falar em palestras, mas onde fui a palestras de esoteristas que pareciam apenas grávidas, com flatulência, nada mais do que isso. E aqui encontro homens verdadeiros. Obrigada por me darem essa possibilidade. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado.